Estrutura da lei, estrutura do texto legal, é a aula 4.3. É uma aula muito interessante porque vai nos ajudar a entender como é estruturada uma lei. Desde sua criação pelos parlamentares até sua edição pelo presidente da República, né, sua promulgação. E nós temos aí uma lei, que é a 8.666, a famosa Lei das Licitações e dos Contratos. Ela foi prevista no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e é uma lei bastante extensa, bastante complexa, que trata sobre esses aspectos das licitações e dos contratos públicos. Vocês sabem que a administração pública ela não pode contratar uma empresa, um serviço, se não for mediante licitação. É dessa forma que a lei exige, através de todo o preenchimento dos requisitos, dos objetivos da 8.666. É uma lei muito interessante, que nós vamos estudar em direito administrativo daqui a algum tempo, né? Daqui mais ou menos um ano e meio, 2 anos, nós vamos estudar. E vamos ver hoje exatamente como é que se estrutura uma lei. Não é algo tão simples, mas quando a gente aprende, fica tranquilo. Por exemplo, nós temos aí, nós entendemos que o nosso sistema jurídico no Brasil, ele é baseado exatamente na lei. Nós somos um Estado democrático de direito. Então, se baseia nas leis, começando pela Constituição, até as leis menores ou portarias, decretos. E nós temos também a diferença entre a civil law e a common law. Vimos até isso na aula passada, quando estudamos alguns termos estrangeiros. Civil law é aquele sistema jurídico que é baseado na subsunção do fato à norma. Ou seja, o direito ele se baseia em normas que são pré-estabelecidas. É o caso do Brasil. Nós temos leis para quase tudo. Nós somos um país muito positivista. Ou seja, é um país que coloca no papel tudo aquilo que acha que deve ser normatizado, certo? E nós temos ao outro do lado, por outra banda, a common law, que é um sistema que é baseado na jurisprudência, ou seja, nos precedentes jurisdicionais. A exemplo dos Estados Unidos e do Reino Unido, a Inglaterra, certo? Lá, se ocorre um caso, não precisa necessariamente que ele já tenha sido previsto numa lei. Ele pode simplesmente estar baseado nas sentenças, nos precedentes jurisdicionais. E isso ocorre porque são países que são baseados muito na sua cultura. Eles dão muito valor à cultura, principalmente à cultura jurídica. Certo? Muito bem. E aí nós temos, dentre os poderes, o poder legislativo, cuja função típica é exatamente a de criar normas, criar leis. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo muito quieto? Prestando atenção, professor. Muito bem, Doido para terminar o semestre. eu vou compartilhar aqui vou tentar compartilhar aqui a imagem, porque hoje o mundo está contra mim aqui, o mundo da informática. Pronto, vocês estão vendo aí a aula? Ó, já apareceu aí? Apareceu. Pronto, é isso que eu queria. Eu abri de outra forma porque eu não estava conseguindo abrir pelo Word. Mas vai dar para a gente ver por aqui. Nós temos 3 poderes que foram idealizados por um cidadão chamado Montesquieu.
Na verdade, com a teoria do direito constitucional, entende-se que o poder ele é uno e indivisível. O que se divide, o que se divide são o que nós chamamos de funções do poder, é a manifestação do poder. E um deles é o poder legislativo, que se manifesta através da criação, da edição das normas. Então, o legislador, primeiro, ele faz um projeto de lei, certo? Claro, tem que ter uma certa importância, porque aquilo vai trazer um impacto, uma consequência muito grande para a sociedade. Depois ele vai analisar o contexto que aquela norma está sendo feita, qual é o seu objetivo e se existe possibilidade que aquela matéria seja regulada. Infelizmente, o nosso legislador brasileiro ele é considerado um dos piores do mundo. Do mundo. Também, né, nós elegemos palhaço, que é o Tiririca, cantor de sertanejo, por aí vai. Democracia não é isso. A democracia não entende que todos devem ter acesso à elaboração das leis, porque senão vira uma bagunça. Democracia é a representatividade do povo no parlamento, no poder, no governo. Porém, nós deveríamos ter requisitos mais exigentes para que uma pessoa se candidatasse, principalmente ao poder legislativo. Mas não é o Concordo. nosso caso. Isso é um ponto bem positivo, professor, com relação a isso. Só complementando o que o senhor está falando, porque você tira, assim, um legislativo municipal. A maioria dos legislativos municipais da região são os vereadores não têm, no mínimo, o ensino médio. Então, realmente, acho que deveria ter requisitos assim, educacionais, que tenha pelo menos a graduação em direito, essas coisas assim, porque ele não tem capacidade para julgar nada. E mesmo assim acontece com o Senado, com os deputados e por aí vai. Exatamente. Infelizmente é assim. Eles não têm qualidade nenhuma. Você falou ensino médio, eu iria além. Ensino fundamental. Muitos não têm o ensino fundamental. Agora, Oi, professor. Oi. Professor, boa noite. O senhor falou o quê? É que minha internet estava cortando, não entendi. O senhor se referiu a Tiririca ou o que você quer dizer com isso? Não entendi, minha internet cortou. Eu quis dizer o seguinte, que o nosso país não tem uma cultura de valorizar bons legisladores, de exigir, através da Constituição, certos requisitos para que uma pessoa se candidate a um cargo do parlamento, quer seja municipal, estadual ou federal. Então, nós acabamos elegendo, através até do voto do não, de rejeição, pessoas que não têm capacidade jurídica e técnica nenhuma para subirem ao Congresso e editarem uma norma. Não estou dizendo com isso que o parlamentar deve ser um advogado, um médico, não, porque muitos vão puxar a sardinha para o seu saco, né? Ou seja, vão defender suas classes. Mas democracia é muito mais do que simplesmente abrir as portas e deixar todo mundo entrar. Democracia, Tipo assim, diga. e Canário, e um deputado e Canário também. Eu também não Isso, pois concordo com a é. questão dele. É um exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Tá. O que eu quero dizer é Então, que o nosso parlamentar, ele deve sim representar o povo, mas ele deve ter uma certa qualidade. Por e que não que, ser qualquer um. por que que a gente precisa eleger semi-analfabetos a prefeitos das cidades para que roubem tudo que ainda resta? Porque a gente elege uma pessoa que mal sabe escrever o nome para comandar uma Câmara de Vereadores. Eu acho que por isso que nosso país é tão fodido, por isso que nosso país é tão abandonado e não se valoriza a educação, porque começa por aí também, né? Entendi. É que minha internet cortou, não compreendi muito bem, mas agora já estou. Interessante, como eu falei, o Poder Legislativo sempre ele começa com uma edição de uma lei. E é a lei complementar, a LC 9598, e eu sugiro que todos vocês leiam esta lei. É uma lei bem pequena, e ela, se você assistir a aula de hoje e depois ler a lei em casa, no final da aula, você vai ter um resumo de tudo que a gente vai ver hoje, certo? Essa lei complementar, ela, digamos que seja o manual das leis. Ela existe exatamente para dizer como as leis e os projetos de leis devem ser formados. No artigo 3º dessa lei, ela diz, por exemplo,
que toda lei tem uma parte chamada preliminar, depois uma parte normativa e uma parte final. Então, a lei ela é constituída de 3 partes: preliminar, normativa e final. Por menor que seja a lei, certo? Por menor que seja a lei. E aí vamos ver aqui, por exemplo, a parte preliminar. A parte preliminar, ela tem a epígrafe, ela tem a ementa, ela tem o preâmbulo, ela tem o enunciado do objeto e ela tem indicação do âmbito de aplicação da lei. Então, na parte preliminar você encontra tudo isso. Olha o que diz o artigo 4º da LC 9598. Ela diz que tem que ter a epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é exatamente o nome que identifica a lei. Mostra qual é a categoria de lei, em qual das categorias normativas ela se encontra, está inserida. Também mostra o tempo, o espaço, certo? Por exemplo, quanto à espécie normativa, o artigo 59 da Constituição Federal diz que o seguinte: as leis elas podem ser emendas à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Nós vamos estudar isso aqui especificamente em processo legislativo constitucional, em direito constitucional 1. Mas, para dar uma colherzinha de chá, emenda à Constituição são propostas que tendem, que visam, que objetivam modificar o texto constitucional. O texto constitucional, ele é de 88, ó. É de 88, de outubro de 88. Então, de lá para cá, nós já tivemos mais de 100 emendas constitucionais. São projetos que objetivam modificar o texto constitucional. Então, é uma norma que está acima de todas as outras, porque ela vai modificar o próprio texto constitucional. Abaixo da Constituição, nós temos as leis complementares. São leis cujo quórum, para serem aprovadas, é um pouco maior, mais exigente do que as outras leis. A diferença é basicamente o quórum e também porque a própria Constituição diz que tal matéria será normatizada através de lei complementar, porque a Constituição entendeu que aquele assunto era tão sensível que precisava ter uma aprovação maior dos deputados e senadores. Abaixo da LC, nós temos a LO, que é a lei ordinária. Aqui o quórum já é menor do que a lei complementar, certo? Depois nós temos as leis delegadas. São leis que a Constituição delegou a possibilidade de certos órgãos, poderes, editarem. Exemplo, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ou a LOMP, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. São leis delegadas, porque são leis que são editadas, elaboradas pelo Poder Judiciário e Ministério Público, respectivamente. A própria Constituição permite que essas instituições editem suas leis. Medida provisória, pelo texto constitucional, é a atribuição do presidente da República, diante de uma certa urgência na resolução de um problema que o país esteja passando. Porém, a gente vê uma enxurrada de medidas provisórias sobre tudo. Então, ela perdeu um pouco da sua natureza constitucional e passou a ser usada como uma forma do Poder Executivo forçar o Legislativo a apreciar certa matéria. Até porque uma medida provisória, ela só pode ficar em vigor, ela só tem efeitos no mundo jurídico durante 60 dias. E após os 60 dias, se o Congresso não aprovar aquela lei, ela caduca, ela perde sua validade jurídica. E o decreto legislativo, que diz respeito àquela possibilidade em que o próprio Congresso Nacional decreta uma certa norma, uma certa lei. Aqui a Constituição ela prevê quais são essas possibilidades de decreto legislativo, como também prevê de resolução, certo? Então, a epígrafe, ela é exatamente isso, identifica a lei,
Mostra a categoria normativa, o tempo e o espaço. Vamos voltar àquela lei 8.666. Eu quero que vocês deixem aí abertos no computador, no celular, onde for que vocês estiverem assistindo a aula, a lei 8.666. Tá? Alguém consegue me dizer onde está a epígrafe nela? Diante do que a gente viu? Alguém consegue me dizer? Hein, pessoal? Não sei, professor. Onde está a epígrafe? Ó, vocês estão conseguindo ver aí na tela a lei? Sim. Tá conseguindo ver? Sim. A epígrafe Sim. mostra qual é o tipo de lei, mostra o tempo e o espaço. E aí? E aí? Onde está a epígrafe? Aqui, A lei pessoal, ó, 8.000, lei número 8.666, 8666, 21 de junho de 93. de junho de 93. Seria o ano, professor, onde o Não, ano seria o ano? não, seria tudo isso aqui, ó. Ah, Ó, tudo isso, ó, certo. é isso aqui, a epígrafe. Aqui diz qual tipo de lei, diz o número dela e o quando. Ok. Quando você está pesquisando uma lei e ela só aparece o nome lei, é porque ela é uma lei ordinária. Isso é um bizu. Ela é uma lei ordinária. Se ela for uma lei complementar, vai dizer lei complementar. Compreendeu? Só para recapitular, a epígrafe, ela aparece lei, quando e o quê? Como é? Repete, por favor. Ela aparece a categoria normativa, o tempo e o espaço. Por que espaço? Observe que tem um brasão aqui tem um brasão aqui, ó, da Presidência da República, não tem? Tá vendo o brasão aqui? Mostra que é uma lei federal, né? Entendeu? É o espaço. Se refere a uma lei que tem abrangência nacional, a Lei 8.066. Compreendeu? Sim. Sim. Beleza, Sim. vamos continuar. Vou voltar para aquela tela lá. Vou voltar aqui para aquela tela. Olha só, nós estamos falando da parte preliminar parte preliminar da norma, da lei. A primeira parte é o epígrafe. Segunda parte é a ementa, certo? Agora, uma coisa interessante aqui, antes de falar sobre a ementa, é essa observação aqui, ó. Na epígrafe, nós temos o número da lei e a data da promulgação, certo? A data da promulgação, do ato em que o presidente da República promulgou aquela lei. Interessante que as leis são numeradas, né? O artigo 2º, parágrafo 2º da LC 9598 mostra quais são os critérios para enumerar essas normas. Vocês veem é uma ordem cronológica. Essa é 8.066, mas depois dela já foi a 8.667 e assim vai. Nós já estamos perto da 15.000 e alguma coisa. Então, elas têm uma ordem cronológica e ordinária também. E quando eu falo em promulgação, é exatamente o ato pelo qual o presidente da República ele vai atestar, declarar oficialmente que aquela lei votada pelo parlamento ela existe e que ela vai passar a ter efeitos jurídicos. O segundo elemento da parte preliminar é a ementa, prevista lá no artigo 5º. Ementa é o resumo da lei, certo? Ela mostra qual é o assunto que vai ser tratado naquela lei. Normalmente ela começa com essas expressões aqui, ó. Estabelece normas sobre ou dispõe sobre ou ainda traz outras providências. Vamos tentar identificar onde é que está a ementa da 8.666. Conseguem ver? Quem é que conseguiu encontrar aí a ementa? Olhem aí na lei, abram a lei de vocês. Onde está a ementa?
Onde encontraram? Aqui é a epígrafe. Depois da epígrafe, nós temos o quê? A Essa parte ementa, ali, A ementa. A Olha ementa. aqui, ó. É o resumo. Epígrafe, Olha onde está. depois ementa. É Regulamenta o o artigo, resumo. regulamenta o artigo 37, inciso 21 da CF, institui normas para licitação e contratos da administração pública e dá outras providências. Normalmente fica do lado direito aqui da lei. e E tem a esse nome de epígrafe, outras providências, né? Você falou? exato, e tem essas expressões que a gente acabou de ver. A epígrafe, veja que ela é centralizada, né? Ela é centralizada. Isso. Entendeu? Sim, compreendi. Muito bem, vou voltar para outra tela lá. Hoje tem que ficar mudando de tela porque eu quero mostrar para vocês a lei aí. Esse Teams não permite que a gente abra duas telas ao mesmo tempo. Ele é fuleiro. Ementa, a gente viu, é o resumo. Sempre tem essas expressões, estabelece normas, traz outras providências. Depois, o terceiro é o preâmbulo. O preâmbulo, que está previsto no artigo 6º, ele contém o nome da autoridade que promulgou aquela lei. Certo? O nome da autoridade e o cargo. Certo? Onde é que vocês acham que está isso aí na 8.666? O presidente da República. Isso. Não vou nem abrir. Dá para ver de cara, ó. Está à esquerda. Isso, lá à O esquerda. presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono. Tá vendo aí? Então, aqui tem o cargo, ó, presidente da República, porque é ele que sanciona, que promulga a lei. Certo? Depois, nós temos o enunciado do objeto. O artigo 7º diz exatamente que toda lei, ela tem que, no artigo 1º, mostrar qual é o seu objeto, qual o seu âmbito de atuação. É claro que cada lei possui um objeto, exceto os códigos. Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código de Trânsito. Por que eles são exceções? Porque eles possuem muito mais do que um objeto, porque são leis mais complexas. Uma lei, ela não pode ter um conteúdo estranho ao seu objeto. Não pode. O que é que acontece muitas vezes no Congresso Nacional? Se estuda uma matéria, coloca-se numa lei, de última hora empurra um objeto estranho para ser aprovado dentro daquela lei. Tem até um nome que aqui no Brasil dá a isso. Eu estou tentando lembrar aqui. É alguma coisa ligada a uma fruta brasileira. Jabuticaba brasileira, parece que é alguma coisa desse tipo. Quando empurram dentro de uma lei que já foi estudada uma matéria estranha. Isso não é permitido, mas aqui no Brasil tudo acontece. E essa lei, ela tem que mostrar qual o seu âmbito de aplicação, até onde vai ser o alcance dentro do direito. E tem que ser o mais restrito possível, certo? Como eu falei, está sempre no artigo 1º. Vamos ver aqui na 8.666. 8.666. Alguém leia para mim o artigo 1º, por favor. De toda lei deverá enunciar o seu objeto e o seu âmbito. Não, menino. Não, artigo Artigo 1º 1º. da 8.666. Esta lei estabelece normas Bom, é gerais, porque meu licitações. computador saiu da tela, professor, não está voltando. E eu estou do celular para usar o microfone. Alguém leia para mim o artigo 1º da 8.666. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes e obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você observa que ela mostra o âmbito de aplicação, mostra qual é a matéria que vai ser abordada dentro de toda a lei. Então, o artigo 1º, ele exatamente traz o que nós chamamos de
enunciado do objeto e o âmbito de aplicação, conforme está no artigo 7º, certo? Muito bem. Essa é a parte preliminar da lei. Vamos relembrar. Nós temos epígrafe, temos ementa, preâmbulo e o enunciado do objeto e âmbito de aplicação. Vimos na prática. Segunda parte de toda a lei é a famosa parte normativa, é o coração, é o conteúdo da norma, certo? Toda matéria que for regulamentada, ela tem que estar dentro da parte normativa. É aqui que vai aparecer os direitos, os deveres, as obrigações que permeiam aquela norma. O artigo 10 da LC 95 diz exatamente como isso é articulado, como isso é dividido dentro da norma. Porque senão o texto vai ficar muito embaraçado e as pessoas não vão conseguir entender diante da complexidade da matéria, certo? Porque tem que ser um texto claro, tem que ser um texto coerente, preciso e com uma ordem lógica. A norma tem que possuir uma ordem lógica, certo? Qual é a primeira estrutura, então, da lei? É o artigo. Por isso que vocês veem aí que na lei, observe aí na lei 8.066, que tem ART, ponto, que é a abreviação de artigo. Então, a unidade básica da lei é o artigo, certo? E ele é seguido de um numeral ordinal, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. É até o nono. Até o nono é o número ordinal. Do primeiro ao nono. A partir do 10, você não chama artigo 10º, mas sim artigo 10, artigo 11, 12 e assim sucessivamente. Aqui é um bizu muito interessante. Até o nono ordinal, a partir do 10º cardinal, certo? Cada artigo só trata um assunto, para não misturar e quebrar a logicidade da norma, certo? Como é que se chama a cabeça do artigo? É o que a gente diz caput, que é uma expressão em latim, significa cabeça. Porque nela você tem a regra geral e embaixo você tem os desdobramentos dessa regra geral, certo? E como é que se desdobram os artigos? Os artigos se desdobram. Isso aqui é fundamental a gente entender. Todo artigo ele se desdobra em parágrafo ou inciso. Os parágrafos e incisos se desdobram em alíneas. E as alíneas se desdobram em itens. Ó, certo? Então, eu tenho o artigo, eu tenho parágrafos e incisos, e para desdobrar os parágrafos e incisos, eu tenho as alíneas, e para desdobrar as alíneas, eu tenho os itens. Vamos ver um por um? Muito bem. Vamos ver um por um. Primeiro é o parágrafo, né? A estrutura do artigo é o parágrafo. Começa com o parágrafo. O parágrafo é aquela subdivisão imediata do artigo. Ele é usado para explicar, para modificar, para especificar alguma regra que foi trazida na cabeça do artigo, no caput. E observem que ele sempre é seguido desse sinalzinho aqui, ó. Ó o sinalzinho de parágrafo. E aí ele é seguido também de um número cardinal até o nono e de número ordinal até o nono e do 10º em diante é cardinal. Se o artigo tiver apenas um único parágrafo, você não pode colocar o sinal gráfico e escrever a palavra único. Você tem que escrever a palavra completa, parágrafo único. Beleza. Então, o artigo ele se divide em parágrafo ou se divide em incisos, né? O inciso, ele é um desdobramento exatamente do artigo, ou ele pode ser um desdobramento do parágrafo, certo? E ele é representado por algarismos romanos.
ele vai ser usado exatamente para especificar alguma questão acerca do caput ou acerca daquele parágrafo. É algarismo romano. Por isso que a gente vê no artigo 5º o inciso 1, 2, 3, 4, com aqueles monte de letrinhas, X, X, 3I, VI, certo? Depois, nós temos a subdivisão, que é a linha, que vai ser usada para desdobrar os incisos. Já as linhas são letras minúsculas, em itálico, e sempre seguidas de parêntese, certo? Elas desdobram os incisos. Depois, nós temos os itens. Os itens são utilizados para desdobrar as linhas. E aqui eles são representados por algarismos arábicos. 1, 2, 3, seguido de um ponto final. Vamos lá para a Lei 8.666, ver se a gente consegue identificar. Abram a Lei 8.666. A gente costuma chamar que é a Lei da Besta Fera, 666. E realmente é uma lei muito difícil, é a lei do cão mesmo de entender. Ou lei difícil. Olha só que interessante. Já estão na Lei 8.666? Estão vendo aqui na tela? Sim. Tá vendo, Dona Maria? Sim. Sim, professor. Muito bem, Gabriela. Olha só. A Lei 8.666. Observe que o artigo 1º só tem um parágrafo. Olha como está escrito. Parágrafo único, né? Aí, ó. O artigo 3º, ele já começa com um parágrafo, mas como ele tem mais de um, então, parágrafo 1º. Veja que aqui tem um número ordinal, ó, certo? E o símbolo de parágrafo. Esse parágrafo 3º, ele é desdobrado em 2 incisos. Veja que o inciso começa com o algarismo romano, ó. 1, 2. Tá vendo? Deixa eu buscar ver se eu encontro aqui as linhas. Se tem algum lugar que tem a linha. Ó, encontrei a linha. Veja que o artigo 6º é desdobrado em... Até aqui nós temos 8 incisos. E o inciso 8 é desdobrado em 5 alíneas. A linha é uma letra minúscula. Ó, A, B, C, D. Seguida de um parêntese. Tá vendo? Veja que esse artigo 6º possui muitos incisos, ou muitos, 20, vai até 20, ó. Vai até 20, certo? Então, a divisão é basicamente essa: artigo, parágrafo, alíneas e itens. É difícil encontrar uma lei que tem itens, muito, muito difícil. Deixa eu ver se essa aqui a gente encontra em algum lugar aqui. Estou vendo que tem muitas com a linha. Aí você pergunta, o que é isso aqui, professor? Quando tem uma letra B ou A na frente. É o seguinte, observem que nós temos o parágrafo 2º aqui, ó, que foi editado em 2005, ó, 2005. Porém, quando foi em 2009, tiveram a necessidade de colocar um outro parágrafo aqui. E como o assunto era o mesmo do parágrafo 2º, aí se coloca assim, parágrafo 2º-A, parágrafo 2º-B. Entendeu? É porque eles foram posteriores à edição do parágrafo original. É muito difícil encontrar uma lei que tenha itens, que são os desdobramentos das alíneas. Só estou encontrando aqui com alíneas. Porque é muito específico, só se for uma lei muito complexa. O 7º aí encontra-se vetado, professor, explica aí. Oi? O 7º encontra-se vetado. O 7º? Isso. Deixa eu ir para ele. Artigo 7º? Deixa eu ver se foi isso mesmo, professor. Não, o 7º tá de boa, tá beleza. Não, tem alguma coisa que o senhor passou aí para no 7º. Ah, tem vários, não? Tá. Aqui, ó, por exemplo, artigo 10, inciso 2, a linha C, né? Aqui? Isso, pode ser. Porque é o seguinte, a lei quando foi... Esse artigo 10 aqui, ó,
observe que ele foi dado uma redação em 94, um ano depois que a lei já foi editada. E aí, quando foi dar uma nova redação ao artigo 10, o presidente da República vetou o texto da linha C. Como não pode simplesmente apagar e modificar a sequência, sempre aparece assim na lei, vetado. Porque se modificasse aqui, o que estava no C, o que estava no D ia virar C, o que estava no E ia virar D, e aí não pode. Aí aparece a palavra vetado, foi um veto do presidente. Compreendeu? Sim, obrigado. Professor, Oi. vetado é quando não se pode mudar a lei? Não. Vetado é quando não foi aceito pelo presidente da República. O Tá. presidente ele tem um poder chamado veto. Aham. O Congresso ele edita uma norma e o presidente pode vetar, ele pode não aceitar que seja promulgada. Isso, Ah, aceitar ou não aceitar, e o certo. nome é vetado, não é isso? Isso. Certo. Quando, Obrigada. só que às vezes o Congresso Nacional derruba o veto. Já ouviu falar nisso? O Congresso derrubou o veto do presidente. É porque o Congresso entende que o veto do presidente não foi justificado, não foi coerente, e aquela lei deve existir. É muito comum o Congresso derrubar os vetos. Toda vez que o presidente veta, ele tem que justificar. Certo? Aí, no caso, independente do veto do presidente ou não, ela passa a valer, é assim? Não, se foi Ou ela só vetado, simplesmente tira? ela não foi aceita na lei, e se o Congresso não fez nada, não derrubou o veto, ela não existe. Não, é isso que eu quero dizer, mas é no caso, vamos supor, o presidente vetou, mas o Congresso foi e derrubou o veto, aí ela volta a valer, ela passa a valer, é assim? Ela passa a valer imediatamente. Tá. Isso, no direito constitucional, nós chamamos de check and balances. É um sistema de pesos e contrapesos, para que os poderes possam viver harmonicamente entre si. Só que, ultimamente, temos visto que os poderes estão se matando entre si. Não está dando nada certo. É assim. Os artigos, voltando aqui para o texto, os artigos eles se agrupam, certo? E aí nós temos o agrupamento, que é as subseções, que são conjuntos de artigos, as seções, que são conjuntos de subseções, os capítulos, os títulos, os livros e as partes. Quando a norma é muito grande, ela se divide assim, se desdobra assim. Por exemplo, o Código Civil, o exemplo que eu estou dando aqui, o Código Civil, que é de 2002, ele tem uma parte geral e tem uma parte especial. Já a parte geral, ela tem 3 livros, livro das pessoas, livro dos bens, livro dos fatos. Já a parte especial tem 5 livros. E cada livro desse tem suas seções e subseções, e seus capítulos e seus títulos, certo? É uma forma de você agrupar os artigos por assunto. E faz com que o texto fique bem mais amarrado, mais coeso, certo? Também pode haver que a gente chama de disposições preliminares, disposições gerais, disposições finais, disposições transitórias. Vamos ver o que é isso. As disposições preliminares são alguns aspectos que precisam ser ditos acerca da norma. Por exemplo, quando ela foi elaborada, em que momento, quais são os conceitos mais importantes daquela norma, os princípios jurídicos, certo? Então, antes de nós entrarmos no artigo 1º da norma, ela pode conter disposições preliminares. Algumas têm, o Código Penal tem, o Código de Processo Penal tem, o Código Civil, o novo Código de Processo Civil. Já disposições finais, elas estão no final da lei, certo? Aqui são assuntos que vão ser aplicados, tratados de forma bem geral, de forma genérica, porque vai se aplicar todo o conteúdo da lei. Normalmente são os últimos artigos da lei, são disposições finais. E as disposições transitórias são artigos que têm um caráter
realmente, como o nome já diz, transitório. Ele não vai ser permanente. E o exemplo maior é o que nós chamamos de ADCTs, que são normas transitórias da Constituição. Quem tiver aí a Constituição, abra, por favor, a CF 88. Quem estiver usando o Chrome, dá para digitar CF 88 e abre a primeira, que é do Planalto. Pronto. Puxa a Constituição até o fim. E vocês vão ver os atos transitórios da Constituição. Conseguiram ver aí? Qual é o artigo, professor? Não é bem... Peraí, estou procurando aqui. Estou puxando também. Ela fica quase no final da Constituição. Ato das disposições constitucionais transitórias. Eu vou disponibilizar a tela aqui porque eu vou mostrar para vocês. Mostrar para quem nunca viu uma norma transitória da própria Constituição, vai ver essa. Olha aí, já conseguem ver? Sim. Ó, observe que aqui nós temos o último artigo da Constituição, que é o 250. E aí tem aqui, 5 de outubro de 88, que foi a promulgação. O nome de todos os deputados constituintes, dos nossos amados deputados maravilhosos. E aí nós temos os atos das disposições constitucionais transitórias, ADCTs, que são exatamente normas que são usadas no período de transição entre um antigo e um novo regime jurídico. No caso, foi a mudança da Constituição de 69 para a Constituição de 88. Por exemplo, olha que coisa interessante, o artigo 4º, o mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 90. Olha só. Veja que é uma norma que teve uma finalidade naquela época. Hoje em dia não precisa mais existir, né? Certo? Então, são atos realmente transitórios. Por exemplo, os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos vice-prefeitos, se convocados a exercer função de prefeitos, não perderão o mandato parlamentar. Então, são normas que a maioria já perderam sua eficácia jurídica. Mas toda vez que nós vamos transitar de um regime jurídico novo, velho para um novo, nós usamos as normas transitórias. Por exemplo, agora recentemente, do antigo CPC para o novo CPC. Certo? Gostaram de ver esse exemplo aí? Bem legal. É bem legal esses atos constitucionais. Deixa eu compartilhar aqui o negócio. Hoje é um vai e vem, faz parte. E aí nós temos, depois da parte do conteúdo, a parte normativa, nós temos a parte final da lei. E aqui, muita atenção. Abram de novo a 8.066, que a gente vai daqui a pouco mostrar como se dá a parte final da lei. Essa parte final, ela vai exatamente trazer as disposições transitórias, pode trazer cláusula de vigência, cláusula de revogação, certo? Tem sempre o fecho, a assinatura e a referenda. Toda a parte final tem isso: fecho, assinatura e referenda. O fecho é o local e a data. E tem uma menção sempre à independência do Brasil e à proclamação da República. Essa referenda seria o quê, professor? Você vai ver já, eu vou mostrar. A lei, ela tem que ser assinada pelo chefe do poder, no caso, o presidente da República, ou pelo governador, ou pelo prefeito. E ela é referendada sempre por um ministro, de acordo com o conteúdo daquela lei.
ou um secretário, se for o caso de estado e município, né? Vamos ver onde está o fecho, a assinatura e a referenda na parte final da 8.666. Abram aí nossa bendita lei, a lei da besta fera. Pronto, já abri, vou puxar ela aqui até o final. Ó, onde vocês acham que está o fecho? Brasília, 21 de junho de 1993. E por aí Isso. vai. Tem que fazer menção a dois acontecimentos históricos: a independência do Brasil e a República. Então, Sempre, sempre, sempre terminando assim? sempre. Então, em 93, nós estávamos no 70º, 72º ano da independência e 105º ano da República, certo? E aí nós encontramos aqui as assinaturas no final, né? Que é exatamente a referenda. Nós temos aqui o chefe do poder, que na época era o presidente Itamar Franco, e a referenda é quem está referendando esta lei. 2 ministros, Rubens Recupero e Romildo Carrim. Então, a referenda se refere a essas assinaturas dos ministros que referendam a assinatura do chefe do poder. E aqui nós temos o fecho, que é o local, a data e uma referência à independência e à república. Beleza? Ô, professor, Beleza? e Oi. aí, no caso, sempre vai ser esses números aí, esses números Não, da independência e da República, ou a cada ano vai aumentando? foi isso que eu Como acabei é? de dizer. Em 93, nós estávamos nesse tempo da independência e nesse tempo da república. Hoje nós já Ah, estamos bem. Pode observar que bem à toda lei frente. ela modifica. Ok, Compreendeu? Então, isso compreendi. faz nossa parte final da norma. E aí nós temos também o que chamamos de cláusula de vigência ou cláusula de revogação. A cláusula de vigência, que está lá na Lei 9598, no artigo 8º, é o período que a lei vai começar a viger. Viger é produzir efeitos jurídicos, certo? Produzir efeitos jurídicos. E nós temos, como diz aqui, que a cláusula de vigência, uma expressão, entra em vigor na data de publicação. Se for uma lei de pequena repercussão, a própria norma já vai trazer essa cláusula, essa expressão. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Porém, algumas leis, elas prorrogam para o futuro a sua entrada em vigor, a sua vigência. Então, ela já traz no próprio texto, no final, na parte final, esta lei entra em vigor daqui a 45 dias, daqui a 60 dias, daqui a um ano. O novo CPC, ele teve uma cláusula de vigência de um ano. Então, entre o antigo e o novo, nós passamos um ano até ele entrar em vigor. E esse período, exatamente, entre a publicação da lei e a entrada em vigor, para que ela produza efeitos no mundo jurídico, chama-se vacatio legis, certo? Quando a lei ela diz exatamente o período que precisa para entrar em vigor, ela vai trazer o número de dias. Se ela não trouxer nada, nem a expressão entra em vigor na data de sua publicação e nem a expressão com o número de dias, vai se aplicar uma norma que está no artigo 1º da Lei de Introdução Nacional ao Direito Brasileiro, a ILDB, que diz que a lei passa a entrar em vigor 45 dias depois de publicada. Então, em resumo, a lei precisa entrar em vigor. Tem 3 hipóteses. Ela pode entrar em vigor na data que for publicada, e aí ela vai trazer essa expressão. Ela pode entrar em vigor depois de tantos dias, ela também vai trazer essa expressão e essa quantidade de dias. Ou se ela não falar nada,
ela vai entrar em vigor 45 dias depois que for publicada. Certo? Vamos ver nossa Lei 8.066, qual foi a cláusula de vigência dela? Está lá no final, na parte final da lei. E aí, onde é que está a cláusula de vigência? Quem consegue ver? Quem consegue ver? Está na parte No final aí. artigo 125, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, é isso? Exatamente. Então, quando foi que ela entrou em vigor? Aqui, 1998. Está no finalzinho, ó. Publicado no Diário Oficial, dia 22 de junho de 93. 21 de junho de 92? Onde? 93. Aonde? Ah, tá, Aonde? 93, Brasília, 93. 21 de junho de 93. Então, veja que no artigo 125, ela traz a data da sua publicação, não é? Ela traz a Isso. cláusula de vigência. Quantas hipóteses existe de cláusula de vigência? Quantas hipóteses? 3. 3. Como é que chama-se o período entre a entrada em vigor e a publicação da norma? Como é? Não sei o que lá, legis. Vacácio. Lembra da vaca? Vacácio legis. É porque eu não sabia Legis. pronunciar, professor. Vacatio. Vacácio. O T tem som de C. Vacácio. Ok. É vacácio legis, é isso? Vacácio. Legis. Exato. Vaca. Lembra da vaca? E outras leis, elas também trazem o que chamamos de cláusula de revogação, com sempre a expressão revogam-se as disposições em contrário, porque às vezes aquela matéria ela já foi tratada em outra lei, então ela precisa revogar a lei anterior. Então ela traz essa expressão, revogam-se as disposições em contrário. Veja que a cláusula de revogação está no artigo 126. Olha aí, na 8.666. Está vendo aí? Revogam-se as disposições Sim. em contrário, especialmente os decretos de leis número tal, tal, tal. Então, essa é a chamada cláusula de revogação e o artigo 125, cláusula de vigência. Depois nós temos o fecho, a assinatura e a referenda. E assim a gente tem a parte preliminar, a parte normativa e a parte final da norma. Certo? Muito bem. Olhem aqui um exemplozinho do artigo 5º, que está aparecendo aí na tela. Artigo 5º da Constituição. Nós temos, inicialmente, artigo 5º. Lembre-se que o número ordinal vai até o 9º, depois é cardinal. Temos o inciso 1, né? Olha, não é algarismo romano. Depois nós temos o inciso 38, XXXV3I, ó. Depois nós temos as linhas, ó. A linha A, a linha B, a linha C, a linha D. Temos parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 4º, né? Então veja que o artigo 5º, abram a Constituição e me digam quantos incisos tem o artigo 5º da Constituição. Constituição, artigo 5º. Quantos incisos nós temos no artigo 5º? Alguém viu? É o artigo mais... Quantos o quê, professor? Esse tem muito, viu, professor? Tem 78. Exatamente. 77. 78. 78. LXXV3I, 78. Inclusive, ele fala sobre o princípio da razoável duração do processo. Quantos parágrafos nós temos no artigo 5º? Temos quantos parágrafos? 4, né? Ó, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. O quarto fala sobre
o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, observem, continue olhando aí a Constituição, observem que os artigos da Constituição são divididos em alíneas, em incisos em alíneas em itens, em parágrafos, porque é assim que se distribui, se desdobra todo o texto legal brasileiro, certo? Pode ser o da Constituição ou de uma lei municipal. Por mais simples que seja, ou por mais complexo que seja, ele sempre vai possuir essa estrutura. Compreenderam? Sim. Sim. Vocês já estão vendo aqui na tela a aula 4.4, tá vendo? Eu já vou aproveitar e vou dar início a ela, porque a gente está com tempo e eu quero que sobre muito tempo nas próximas 2 aulas para a gente fazer ao vivo algumas petições inicial. Ótimo. E a gente treinar, porque eu percebi que muita gente estava com dificuldade de entender o que eu pedia ou preguiça de fazer. Era um Ctrl+C, um Ctrl+V danado. Professor, Oi. boa noite. Oi. Deixa eu falar, na seção 3.3, que é onde tem aquela notificação extrajudicial e o e-mail, lá Sim. aparece uma nota. É para desconsiderar? Como é? Aparece o quê? Uma nota. Sim, é porque é o seguinte, deixa eu explicar. Quando eu vou avaliar no AVA, eu tenho que dar uma nota de 0 a 10. Entendi. Só que para o sistema que a gente usa, nós sabemos que a nota não é de 0 a 10, né? Por exemplo, as três atividades que a gente está fazendo esse bimestre, elas somadas valem 1.500. Então, como foi que eu dividi para poder dar certo? Eu dividi da seguinte maneira. O requerimento judicial e extrajudicial, que foi a primeira atividade, vale 500 pontos. A notificação extrajudicial e o e-mail, que foi a segunda atividade, vale 300. E a petição de direito de família, que é a terceira atividade, valerá 700. Então, aquela nota lá, ela significa apenas o correspondente que você vai ter quando a nota for lançada no sistema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja corrigindo sua petição e você tirou 10, numa nota de 0 a 10. Então, quando eu for lançar no sistema do AVA, eu não lanço 10, eu lanço 700, porque 10 para mim corresponde a 700. Mas, por exemplo, se você tirou 2 na petição, eu vou lançar 140. Então, Entendi. Então, no caso... Então, aquela nota que aparece lá, de 0 a 10, é apenas uma forma de eu conseguir relacionar para colocar no sistema futuramente. Próxima aula eu vou disponibilizar uma tabela em Excel com as notas de todo mundo das 3 atividades, para dar tempo quem quiser questionar antes de a gente fechar e lançar no AVA. Seria então, bom. No caso, por exemplo, a pessoa tem lá na nota 5, então isso quer dizer que ela tirou 150 na notificação, é isso? Mais ou menos isso, exatamente. Pronto. Exatamente. Depende da atividade, porque cada uma tem um valor, né? Isso, mas lá só aparece da notificação extrajudicial e do e-mail. Não aparece das outras, não. Certo, pronto, é isso mesmo. Ok. Beleza? Beleza. Beleza de Creuza, mamão com açúcar? Olha só, nossa última aula, ela vai falar sobre a estrutura dos acórdãos, do Diário Oficial e dos editais. Acórdãos são as decisões dos tribunais, que são órgãos colegiados. O Diário Oficial é um meio de comunicação, de publicação de todos os atos administrativos da administração pública, federal, estadual e municipal. E editais é uma forma de publicizar algum ato administrativo, como, por exemplo, um edital de concurso público, certo? Nós vimos um pouquinho sobre a estrutura das leis e agora a gente vai estudar também um pouquinho dessas estruturas. Só que eu quero
finalizar a aula de hoje, e aí na próxima aula eu já entro exatamente sobre os órgãos, a estrutura dos acórdons, quero falar um pouquinho sobre processo para vocês. Olha só, vejam só essa tabelinha aqui que eu coloquei bem coloridinha. Essa ordem aqui é na ordem do processo civil, tá? Imagine com uma pessoa, primeiro quadradinho azul, ó, uma pessoa, isso aqui não tem no material de vocês do AVA, isso aqui é uma forma apenas didática de vocês entenderem o que eu quero trazer nessa aula 4.4. Uma pessoa ela teve um direito lesionado, ou ela está sofrendo uma ameaça de direito, certo? Vamos dar um exemplo. A pessoa comprou uma televisão e a televisão veio com defeito. Procurou a loja, assistência técnica, e disseram que não era com eles. Então, ela teve uma lesão de um direito de propriedade, foi lesionado. Então, ela procurou os órgãos de direito do consumidor, ninguém resolveu. Automaticamente surge para essa pessoa o direito de ir ao judiciário. Então, como é que uma pessoa vai ao judiciário? Através da petição inicial, que, em regra, é feita pelo advogado. Em regra, porque em algumas situações, a depender, não será necessário advogado. Exemplo, juizado especial civil ou causas trabalhistas. Depois que a inicial é recebida, o juiz ele cita o réu para uma audiência de conciliação. Lembre quando a gente estudou petição inicial que um dos requisitos era optar ou não pela conciliação? Beleza. O juiz vai citar. O que é citar? É chamar para o processo o réu. Dizer, seu fulano, o senhor está sendo processado e o senhor precisa agora entrar nesse triângulo, nessa formação processual, para primeiro participar da audiência de conciliação e depois apresentar a sua contestação. Se nessa audiência de conciliação não resolver o moído, o problema, a gente vai para a contestação. Que é exatamente o momento em que o réu terá direito à sua defesa. Ele vai apresentar a sua defesa, aquilo que ele não concorda que está escrito na petição inicial. E aí o juiz vai marcar uma instrução, certo? Essa instrução, ela pode ter audiência ou não. Em alguns casos, não tem audiência. O juiz ele julga só com base nas provas, nos documentos. Se o juiz entender que é necessário audiência, ele vai marcar. Uma oitiva testemunha, ouvir o réu, ouvir o autor, ouvir um perito, ele vai marcar. Durante essa instrução, o juiz já começa a produzir as provas para a sua convicção. E aí essa audiência, ela pode ser num único dia, pode até ser prorrogada por várias vezes, depende da complexidade do caso. E em todos os casos, o juiz irá produzir as provas. Depois que o juiz estiver já satisfeito, ele vai proferir a sentença de primeiro grau. Ele vai julgar procedente ou improcedente o que foi solicitado na petição inicial, né? E aí a pessoa que não gostou do que o juiz decidiu, está insatisfeita, vai recorrer. Pode ser um recurso apresentado pelo réu ou um recurso apresentado pelo autor. O autor perdeu, né? Ele vai apresentar sempre esse recurso para o segundo grau. No caso, se for vara comum, uma vara civil comum, o segundo grau vai ser o Tribunal de Justiça. Se for juizado especial civil, vai ser a turma recursal. E aí, lá vai ter uma análise dos desembargadores. Se aquilo que está sendo pedido no recurso tem valor ou não. E aí, os desembargadores vai proferir um acórdão, que é uma decisão judicial, certo? Se a pessoa, mesmo assim, continua insatisfeita, ela pode recorrer para os tribunais superiores.
STJ, STF, depende da matéria. Pode ser o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, depende. Lá, quando a matéria for decidida, vai ter um novo acórdão, e aí nós teremos o que chamamos de trânsito em julgado. É o fim do processo. É quando não há mais a possibilidade de uma das partes recorrer, ou porque perdeu o prazo, ou porque a matéria já foi extinta mesmo. Então, é assim que funciona uma ordem processual civil, certo? Como é que seria uma ordem processual penal? Aqui é mais complexo. Penal é diferente de civil, hein? Olha o penal como seria. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta sobre o civil? Professor, você pode voltar um pouquinho para eu tirar um print da tela, se for possível? Pode tirar. Certo. Obrigada. Essa Ô, tabelinha professor, é bem nessa didática. parte aí da citação para audiência, onde fala da contestação, aí seria qual parte que faz essa contestação? É o advogado? Como é isso aí? Sim, sim. Ó, da mesma forma que é o advogado que faz a inicial, normalmente é um advogado que apresenta a contestação. A contestação é o momento em que o réu vai se defender. Ah, certo, entendi. É o momento em que ele vai apresentar seu contraditório e sua ampla defesa, né? Ele vai dizer, não, essa TV, ela não tem problemas, não saiu da loja com vício. Observe que ela caiu, quebrou a tela. Então, a garantia não pode cobrir um acidente. Então, é nesse momento que ele apresenta a contestação, a sua defesa. Compreendeu? Compreendi. No Obrigada. âmbito, no âmbito penal, veja que aqui nós temos uma lesão ou uma ameaça de lesão. No âmbito penal é diferente. Nós temos a prática de um crime, a prática de uma infração penal, né? Ou a ameaça de um direito à liberdade. Por exemplo, uma pessoa está sendo ameaçada a ser presa, e aí ela tem como provar que não praticou aquele crime. Surge nesse momento para ela o direito de se defender. Ou se uma pessoa acabou de praticar um crime, surge para o Estado o direito de punir, certo? E aí, depois da prática da infração, nós temos uma fase chamada pré-processual, que é o inquérito policial. É aqui que eu entro. No inquérito policial, nós vamos elaborar todo o conjunto probatório dos indícios de materialidade e autoria sobre aquela infração penal que foi praticada, certo? E aí, quando eu finalizo o inquérito, encaminho para o Ministério Público, o Ministério Público ele tem o poder e o dever de oferecer ou não a denúncia ou queixa. Denúncia porque é para crimes de ação penal pública incondicionada e queixa para os crimes de ação penal privada. O Ministério Público, através do promotor de justiça, ele oferece a denúncia. E a denúncia vai para o juiz, que pode receber essa denúncia ou pode rejeitar essa denúncia. O juiz, se ele recebe, ele está dizendo, realmente existem indícios de que aquela pessoa cometeu o crime. Indício que o crime ocorreu. Materialidade, autoria. Se o juiz não aceita, ele rejeita a denúncia, o Ministério Público pode recorrer. Beleza, recebeu. E aí vem a citação do réu. Essa citação não é para audiência de conciliação, é para ele apresentar resposta à acusação. É como se fosse aquela contestação do cível. É aqui que primeiramente, ele vai se defender, o réu. Não, eu não cometi esse crime, eu não estava no local. Por isso, está aqui as provas. Juntei aqui, ó, câmera, estava no shopping assistindo um filme. Beleza. Resposta à acusação. Ele foi confundido. O juiz, quando analisa a denúncia
que é a resposta à acusação, ele pode absolver sumariamente o réu. Sumariamente. O que é absolvição sumária? Ele pode verificar, por exemplo, de que não tem provas, são insuficientes, ou que o réu praticou sob legítima defesa, que é um excludente de ilicitude, ou que o réu é menor de idade, ou que o réu é doido, tem problemas mentais. Então, ele avalia as excludentes de culpabilidade e as excludentes de ilicitude. E aí ele pode absolver sumariamente o réu. Se ele não absolver, nós passamos para a próxima fase, que é a audiência de instrução e julgamento. Aqui o juiz vai analisar as provas e vai produzir mais provas. Quando ele se convencer que já tem tudo, ele decide. E aí nós temos a sentença de primeiro grau. É a sentença em que ele vai julgar procedente ou improcedente a denúncia. Se ele julgar procedente, ele vai condenar a pena de tantos anos. Se ele julgar improcedente, ele vai absolver. Se uma das partes, no caso o Ministério Público, que é titular da ação penal, ou o réu se sentiu prejudicado, pode recorrer para o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça. Lá haverá a análise das razões pelos desembargadores. Os desembargadores vão ver quem tem realmente direito, razão, e vão proferir um acórdão com a decisão colegiada. Caso uma das partes se sinta prejudicada, poderá recorrer aos tribunais superiores. E aí nós teremos um novo acórdão e, finalmente, o trânsito em julgado, que é o fim do processo, ou pelo decurso do prazo, ou realmente pelo fim da matéria. Então, é assim que funciona a ordem penal. Diferente da ordem civil, observe que são diferentes. É mais complexa a penal, porque envolve um dos direitos mais fundamentais da Constituição, que é a liberdade. Alguma pergunta sobre a fase penal? Alguma pergunta sobre a fase penal? Professor, se o juiz entende que a denúncia é sumária, ele é como se ele estivesse descartando, quando ele vai decidir sumariamente, por exemplo, que ele julgou que aquela denúncia não cabe ali. Então, essa denúncia não vai à frente. Não é uma... Sim, entendi. Nesse caso, ele vai matar o processo, ele vai destruir o processo aqui, ó. Ele vai rejeitar a denúncia. Então, o processo não segue, o processo morre aqui, é arquivado. E se a parte entender que houve aquilo, ela pode fazer alguma outra coisa Pode. ou morreu aí? Pode. Por exemplo, a vítima, né? Uhum. Por exemplo, você teve um celular roubado no meio da rua, colocaram uma arma na sua cabeça. Só que o inquérito policial foi muito mal feito, e aí a denúncia foi mais mal feita ainda. Quando o juiz foi analisar a denúncia, ele rejeitou a denúncia. Só que você, como vítima, está se sentindo prejudicada. Poxa, aquele cara não vai ser processado por causa de um inquérito mal feito, investigação mal feita. Você pode, através do assessor de acusação, através do assessor da acusação, que é um advogado contratado por você, você pode sim recorrer ao tribunal para poder o juiz aceitar, receber aquela denúncia. Compreendeu o exemplo? Compreendi. Entendi, sim. E aí, quando eu falo de primeiro grau, eu estou falando daquele juiz que deu a decisão, que deu a sentença. Juiz, quando eu falo de segundo grau, eu estou falando das instâncias superiores. Tribunal de Justiça, que é o TJ, Tribunal Regional Federal, que é o TRF, Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE, Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT, e o TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar. Quando eu falo de tribunais superiores, observe que é diferente, aqui é tribunais de instância superior. É diferente de tribunal superior. Eu estou falando de STF, STJ, TST, TSE e STM. Não confundam tribunal de segundo grau com tribunais superiores. Só existem 5 tribunais superiores. Certo?
Tribunais de instância superior tem milhões. Só Tribunal de Justiça tem 27. TRF tem 5. TRE tem 27. TRT tem 27. TJM tem 27. Some aí. Muitos, né? E quando eu falo de acórdão, são aquelas decisões colegiadas que serão proferidas por um desembargador. Observem essa tabelinha. Aqui nós temos um pouquinho do organograma da justiça brasileira, ó. Tribunais superiores, ó. Aqui, ó. Em cima, temos o STF, que é o órgão maior do Poder Judiciário. Ao lado do STF, nós temos o CNJ, que é um órgão administrativo, que auxilia a administração da justiça. Os membros do STF são chamados de ministros, os membros do CNJ são chamados de conselheiros. Temos os tribunais superiores, STJ, que é Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. São chamados também de ministros. Depois nós temos os tribunais de instâncias superiores, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais de trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais de justiça militar. Abaixo, nós temos os juízes de primeiro grau, juízes de direito, juízes federais, juízes de trabalho, juízes eleitorais e juízes auditores militares. E aí embaixo você vê o nome da justiça. Observe que justiça estadual e justiça federal fazem parte da justiça comum. O que muda é só o âmbito de competência. Já a justiça especializada, nós temos a do trabalho, a eleitoral e a militar, porque a competência é de uma matéria específica. Então, esse é o organogramazinho do nosso Poder Judiciário brasileiro, certo? Onde se encaixa, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia, que é considerado o mais corrupto do Brasil, diga-se de passagem, que hoje saiu no G1 que uma escrivãzinha simples lá do tribunal recebeu este mês R$90 mil. Ô, tribunal maravilhoso. É aqui, ó, Tribunal de Justiça da Bahia, abaixo do STJ. Uma vergonha para a Bahia, né? Uma vergonha. Bem, assim a gente entrou um pouquinho na aula 4.4. Na próxima semana nós finalizaremos. E como vai sobrar tempo, eu já aproveito e faço algumas petições com vocês. Na outra semana a gente faz mais petições, porque eu quero que vocês estejam bem afiados para que na prova vocês consigam fazer uma perfeitamente. Quem sabe a prova não vai ser presencial, né? Eu vi hoje, amado, eu que vi hoje dia é a que prova? Professor? as aulas estão programadas para voltar dia 15. Então, possa ser que Não, a essa prova prova. seja presencial. A prova. Eu queria- Que dia vai ser a prova? Dia da prova, deixa eu ver aqui. Eu tenho o calendário aqui. Espera aí. Pode preparar para ser online, professor. O bicho está crescendo, né? O Covid. Pois é, com esse mês de julho vai ser o mês pior. Pois Misericórdia. é. Só eu Tá que trabalho. chegando para a gente só eu que agora, estou professor. sofrendo. Creio que dia 15 eu acho que vai ser impossível a gente retornar. É igual, dia 15 é que o teu bicho já tá pegando, hein? Nossa prova é dia Pois é. 17. Mas Deus Cristo já vai estar Dia quanto, professor? Dia quanto, professor? 17 de junho, do mês 6. 17 de junho. Então, nós temos a aula agora, dia 3 e dia 10. Ok. Certo? É bom que vai sobrar tempo para a gente revisar as petições e os requerimentos, que foi onde eu percebi que as pessoas estavam com mais dificuldade. É isso? Ok. Beleza? Leiam a lei complementar que eu sugeri, que fala sobre a estrutura, leiam aquela lei complementar, certo? E peguem o vade-mecum, comecem a ler a Constituição, comecem a ler o Código Penal, comecem a se familiarizar com as leis. Para quem quer concurso público no futuro, que a gente precisa aprender muito é a lei seca, que é a lei pura, e jurisprudência. Então, se acostume com a leitura da lei, com aquelas palavras chatas, feias. Comece a dormir com o seu vade-mecum, sonhar com ele,
Porque se você quiser alguma coisa na vida do direito, você tem que se apaixonar por ele. Professor, Oi, meu amor. qual que a gente pode baixar, que o senhor indica, desses aplicativos? Tem Tem muitos. Os que tiver 5 estrelinhas. Ok. Eu acho que só tem uns 2 com 5 estrelinhas. São os melhores. E procure instalar algum que funcione offline. Ah, tá bom. Porque tem uns que são online. Mas se você puder, e era bom que já providenciasse isso, o site da Saraiva está com promoções nesse tempo de pandemia, com muitos descontos no Vadimeco do primeiro semestre de 2020. Então, Certo? para comprar lá no site, ele tem também essas estrelinhas para a gente poder saber qual, né? Como Não. experiência. Não. Da Saraiva. Professor, Compre ou Saraiva ou Ridel, um dos dois. Ah, tá. o X pode vir, não é bom, não? Qual? Jus pode vir, a Sim, editora. os dos pódios é bom também. É de É? Salvador, é ótimo. Jus É pode? ótimo, mas Que Jus chique, Pódium. eu nem sabia. Jus Pódium. Pois Jus é. Pódium, É bom? viu? É bom. Os livros deles são hoje considerados os melhores para concurso público. É de Legal. Salvador a editora, então o frete é barato. Aí, tá vendo, Gabi? É de Vamos nos Dirley. organizar para pedir em quantidade. Peça ele Que pra aí gente, mais viu? barato. Peça de lei pra gente. Olha, semestre que vem eu vou dar penal para vocês, então na primeira aula, quem não levar o vadimeco físico já não entra, porque tem que acompanhar comigo artigo por artigo, porque só aprende assim. No Então, segundo providencie semestre? comprar o agosto, né, que é o segundo semestre, Isso. tem que levar o vadimeco físico. Quem não levar, vai levar uma cacetada do vadimeco do outro. Misericórdia. Ele pesa 5 quilos. Tchau, Beleza? galera. Boa Fiquem com Deus, hein? Boa Boa noite. noite. A flexibilização vai depender de cada prefeito. Hoje, segundo o governo,